Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Terezinha Barros, sou educadora, militante, feminista, sou basicamente um feminismo negro, sou antirracista e antifascista. Essa é a minha militância, com foco educacional e cultural. Então, vocês vão ver aqui na conversa do pessoal que a gente trabalha. Eu trabalho em várias organizações por conta disso. Eu faço parte da Articulação de Mulheres Negras, daqui de Lauro de Freitas e de Salvador, onde nós temos uma das pessoas muito importante formando o Instituto da Mulher Negra, que é Valdeci, e hoje nós temos outra, eu estou me referindo basicamente em Valdeci, mas lá no Instituto de Mulheres Negras só tem pessoas competentes, preparadas e com perfil antirracista. Trabalho também em outros grupos, o grupo das mulheres insubmissas e no setor o outro cultural, basicamente, na Lauro Criativa, no Instituto Cultural Ipitanguense, não é? Que é uma academia que está chama Instituto, que era antes, era no nome anterior, e que está aqui também ao meu lado, junto com Teodora também, que tem nos acompanhado em todos esses setores que a gente está aqui marcando. Sem preconceito, por aí você vê, não é? Uma cigana, um descendente de índio e uma mulher negra. E aqui o foco hoje da nossa conversa é uma celebração à mulher negra latino-americana, que é a Teresa de Benguela. Então, essa louvação aos nossos ancestrais é profundamente importante. Que a gente tenha adquirido, absorvido o aprendizado desse pessoal, aprendizado desses nossos antecedentes, e que nessa ligação, nesse estudo ou nessa convivência, que alguns deles que você está aqui conviveram, eu convivi com eles, houve um aprendizado. Ninguém ensina só, né? Até o aprendizado do que você ignora, eles aprendem para melhor nos fornecer uma informação e nos orientar. Então, a Teresa de Benguela, uma mulher que nasceu no Mato Grosso, era casada, tinha um quilombo, o quilombo de Quiriqueri. E o marido dela morrendo, ela assumiu ipsilítere o espaço do marido e ampliou. Ela reuniu cerca de cento e poucos homens e mulheres negras e administrou a luta do quilombo numa forma de um parlamento. Ela conseguiu uma casa, que antes não tinha uma casinha, e nessa casa ela cuidou da luta de libertação. Isso foi em 1800 e pouco, estou aqui sem a data. Então a Teresa ficou conhecida devido à posição geográfica de Mato Grosso em toda a América Latina. E o pessoal, estudando a luta dela, criou o dia, agora em julho, 15 de julho, como o Dia
da mulher latino-americana. Esses grupos que eu coloquei na primeira pessoa que eu participei, mas meus companheiros e companheiras aqui do lado também participam desses grupos, são grupos que era importante a gente citar, porque esses grupos trabalharam nessa causa. Trabalharam pela independência, pela liberdade, pela quebra de preconceitos. Seja essas mulheres brancas ou negras, como eu vou citar aqui, uma mulher branca, como eu tenho aqui, um homem praticamente branco, ou seja, L, menos pigmentada, né? Temos negros de cinta fraca, negros de cinta forte, então todos eles trabalham conosco. Então a teoria de Benguela nos ensinou que a luta deve continuar, que é um processo que está inserido na ideologia das pessoas na sociedade que consideram o negro uma pessoa inferior, o negro um instrumento, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, no outro livro, e é muito difícil retirar tudo isso da sociedade como um todo, não é? Nós trabalhamos com relação a Teresa de Benguela há anos. Eu trouxe aqui alguns quadros, ou você poderia checar esses quadros para mim? Alguns quadros que comprovam isso. Nós temos aqui, Articulação de Mulheres Negras, nesse caso de Teresa de Benguela, o ODARA, que é o Instituto da Mulher Negra, e a Prefeitura de Lauro de Freitas, porque financiou e tinha que botar, mas aí também está a Academia de Pitanguense. Então, Guerreiras e Negras contra o Racismo. Essa homenagem aí a 100 pessoas resistiu na data ali de 730, né? Eu estava dizendo 800, que eu estava confundindo com a outra data, era também chamada de rainha, entendeu? Então, a gente já fez isso porque fizemos um jantar para dar uma melhor condição nesse período, um jantar para as mulheres negras, que a gente ouviu depoimentos importantes, como eu nunca almocei, eu nunca saí com meu marido para almoçar fora de minha casa. E nós fizemos esse jantar, foram 100 e poucas mulheres nesse jantar, num restaurante, numa área do restaurante, onde elas puderam comer, algumas que comiam só de mão, com o hábito antigo. Eu acho interessante, de vez em quando eu como aquele feijão de bolinha, não é? Capitão. E como também. Então, nós temos essa aí, no caso, a Teresa de Benguela, mostrando a luta dela e ampliando a luta. Bem, como foi que nós aprendemos, além de ter aprendido com essa ancestralidade, aprendi muito também no terreiro, não é? Eu sou contra a intolerância religiosa, eu respeito todas as religiões, porque eu quero respeito também à minha ideia de vida, à minha vivência com o meu Deus, então nós devemos todos respeitar. Eu aprendi com a mãe Lúcia, do terreiro aqui do terreiro de Portão, aprendi muito com ela aprendi principalmente as questões emocionais. Isso é muito importante para a vida. A gente lidar, não aprende só o conteúdo científico. Eu aprendi muito com a mãe Lúcia.